Nos últimos vídeos, você viu a diferença brutal entre Calvino e Lutero sobre dinheiro. E você viu que Calvino acertou em muitas coisas, mas também errou ao trazer estoicismo. Mas agora vem a pergunta prática: como exatamente Calvino estruturou uma teologia que permitiu abundância financeira? Quais foram os princípios específicos que ele estabeleceu que transformaram cidades inteiras de pobres em prósperas? Porque aqui está o fato histórico inegável: onde o calvinismo se espalhou, prosperidade explodiu. Genebra virou centro financeiro. Holanda calvinista virou potência econômica. Escócia calvinista saiu da miséria medieval. Puritanos calvinistas fundaram a economia americana. E isso não foi acidente. Foi consequência direta de princípios teológicos que Calvino estabeleceu. E eu vou te mostrar agora os 7 pilares da teologia calvinista da abundância. E no final, você vai entender por que regiões calvinistas prosperaram enquanto regiões luteranas permaneceram pobres. Pilar número 1. Deus quer que você prospere. Essa é a fundação. E Calvino foi radical nisso. Enquanto Lutero ensinava que Deus tolera a riqueza, mas prefere pobreza, Calvino ensinou que Deus deseja a prosperidade de seus filhos. Calvino escreveu nas Institutas: Deus não apenas permite que prosperemos. Ele ordena que administremos bem suas bênçãos e as multipliquemos. Deus nos criou para sermos frutíferos, não estéreis. E Calvino pregou constantemente sobre 3 João versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Todas as coisas. Não apenas alma. Todas. Incluindo finanças, saúde, família, negócios. E Calvino conectou isso com a criação. Ele disse: quando Deus criou Adão, ele disse: frutificai e multiplicai-vos. Sujeitai a terra. Deus estava ordenando produtividade, multiplicação, domínio. E isso criou uma mentalidade completamente diferente. Calvinistas não viam prosperidade como suspeita. Viam como obediência ao mandato de frutificar. E olha a diferença prática: um luterano próspera e sente culpa. Será que estou sendo mundano? Um calvinista próspera e sente gratidão. Estou obedecendo ao mandato de multiplicar. Mentalidades opostas. Resultados opostos. Pilar número 2. Trabalho é adoração. Calvino levou o trabalho a ato de adoração. Ele pregou: quando você trabalha com excelência, você está adorando. Quando o sapateiro conserta sapatos com perfeição, ele está glorificando a Deus tanto quanto o pastor que prega. E Calvino destruiu a hierarquia medieval que dizia: contemplação monástica é superior. Trabalho manual é inferior. Calvino disse: não. Todo trabalho honesto feito para a glória de Deus é igualmente sagrado. E ele usou Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo. Pregar, construir, vender, plantar, administrar. Tudo é adoração quando feito para Deus. E isso teve impacto explosivo. Porque, de repente, calvinistas não trabalhavam apenas para ganhar dinheiro. Trabalhavam para adorar. E quando o trabalho vira adoração, você trabalha com excelência. E excelência gera resultado. E resultado gera prosperidade. É teologia criando economia. Pilar número 3. Sucesso financeiro pode ser sinal de bênção divina. Agora, cuidado aqui. Por que Calvino não ensinou todo rico é abençoado ou todo pobre é amaldiçoado? Isso seria heresia da prosperidade distorcida. Mas Calvino ensinou algo mais sutil e bíblico. Quando você obedece aos princípios de Deus, trabalha com diligência, administra com sabedoria e é generoso, Deus frequentemente abençoa com prosperidade. E ele conectou isso com o conceito de eleição confirmada por frutos. Calvino ensinava que ninguém pode ter certeza absoluta de eleição. Mas você pode ter evidências através de frutos. E um dos frutos de vida piedosa pode ser prosperidade. Ele usou Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E Deuteronômio 28. As bênçãos da obediência incluem prosperidade material. Agora,
Isso criou algo poderoso em calvinistas, motivação para trabalhar duro para confirmar sua eleição. Um calvinista pensava: se eu próspero através de trabalho diligente e honesto, isso pode ser evidência de que Deus me escolheu. Então vou trabalhar ainda mais para mostrar frutos de eleição. E isso criou ética de trabalho insana. Calvinistas trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia. Não por ganância. Por desejo de mostrar frutos de eleição divina. E, inevitavelmente, prosperaram. Pilar número 4. Poupança é sabedoria, não ganância. Lutero condenava acumular. Dizia que cristãos devem viver no dia a dia confiando que Deus proverá. Calvino disse: isso é tolice, não fé. Calvino pregou: José acumulou durante 7 anos de fartura para os 7 anos de fome. Isso foi sabedoria ordenada por Deus. Planejar para o futuro não é falta de fé, é mordomia fiel. E Calvino usou Provérbios 21h05. Os planos do diligente levam à fartura. E Provérbios 6:8. Vai ter com a formiga, ela prepara no verão o seu pão. Formiga não vive no dia a dia. Ela acumula. E Deus a usa como exemplo. E isso legitimou poupança em comunidades calvinistas. Eles criaram o que Max Weber chamou de ascetismo secular, viver de forma simples, mas acumular capital para investir. E olha a consequência: calvinistas holandeses criaram os primeiros bancos modernos. Puritanos criaram sistemas de poupança coletiva. Presbiterianos escoceses criaram fundos de investimento comunitário. Porque poupança não era vista como ganância. Era vista como sabedoria bíblica. Pilar número 5. Multiplicação é mandato divino. Calvino não parava em ganhe e poupe. Ele ensinava ganhe, poupe e multiplique. Ele pregou constantemente sobre a parábola dos talentos. E ele interpretou de forma radical. Calvino disse: o servo que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5 foi elogiado. O que recebeu 1 e apenas guardou foi condenado. Deus não nos chama apenas para preservar. Nos chama para multiplicar. E Calvino conectou isso com Gênesis 1h28, frutificai e multiplicai. Ele disse: multiplicação não é apenas ter filhos. É multiplicar tudo que Deus te confia. Habilidades, recursos, negócios, influência. E isso criou mentalidade empreendedora em calvinistas. Eles não ficavam satisfeitos em ganhar salário fixo. Queriam multiplicar, criar negócios, expandir, crescer e, inevitavelmente, geraram riqueza. Pilar número 6. Juros são ferramenta legítima de multiplicação. Já falamos disso no vídeo 1, mas preciso aprofundar aqui. Calvino não apenas permitiu juros. Ele os legitimou como ferramenta de multiplicação ordenada por Deus. Calvino argumentou: dinheiro tem valor temporal. Se eu empresto dinheiro por 1 ano, estou privado de usá-lo durante esse ano. Cobrar compensação por essa privação é justo. E ele usou Mateus 25:27. Devias ter posto meu dinheiro com os banqueiros para receber com juros. E Calvino estabeleceu princípios. 1. Juro não pode ser abusivo. 2. Não pode explorar pobre necessitado. 3. Deve ser para multiplicar, não para explorar. E com essas salvaguardas, juros eram legítimos. E olha a explosão que isso causou. Genebra virou centro bancário. Amsterdã virou capital financeira da Europa. Londres desenvolveu o mercado de crédito. Tudo porque Calvino legitimou os juros quando Lutero os condenava. Pilar número 7. Generosidade estratégica é mordomia fiel. E aqui está o que evita que teologia calvinista vire ganância. Calvino ensinou que você não próspera para acumular egoisticamente. Você próspera para ser canal de bênção. Ele pregou: quanto mais Deus te confia, mais responsabilidade você tem de distribuir sabiamente. Você não é dono. É mordomo. E mordomos devem ser generosos. E Calvino usou 2 Coríntios 9h06. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Mas cuidado, Calvino não ensinava dê tudo e fique pobre.
Ele ensinava generosidade estratégica. Ele disse: dê de forma que multiplique o reino. Financie pastores. Eduque pobres. Ajude viúvas. Mas também invista em negócios que geram empregos. Isso também é generosidade. E calvinistas fizeram isso. Eles doavam muito, mas também investiam muito. E criaram um ciclo de prosperidade contínua. Agora deixa eu te mostrar o resultado histórico desses 7 pilares. Genebra antes de Calvino, cidade pobre, dependente de agricultura. Genebra depois de Calvino, centro financeiro, manufaturas de relógios e joias, riqueza per capita explodiu. Holanda pré-calvinista, dominada pela Espanha católica, economicamente dependente. Holanda calvinista, 1600 S Império Comercial, primeira bolsa de valores, maior frota mercante do mundo. Escócia medieval, uma das regiões mais pobres da Europa. Escócia presbiteriana, calvinista Revolução Industrial, inventores, economistas, Adam Smith era presbiteriano. América colonial puritana, começaram com nada. América puritana 150 anos depois, maior economia do mundo nascente. E tudo isso porque teologia cria cultura. E cultura cria economia. Os 7 pilares de Calvino criaram mentalidade de 1. Deus quer minha prosperidade. 2. Trabalho é adoração. 3. Sucesso é evidência de bênção. 4. Poupar é sabedoria. 5. Multiplicar é mandato. 6. Juros são legítimos. 7. Generosidade é mordomia. E essa mentalidade gerou ação. E a ação gerou resultado. Agora, a pergunta para você: você tem esses 7 pilares operando na sua vida? Ou você ainda tem resquício luterano que diz: marca de cruz, Deus tolera a prosperidade, mas prefere pobreza. Marca de cruz, trabalho é obrigação penosa. Marca de cruz, sucesso financeiro é suspeito. Marca de cruz, poupar é falta de fé. Marca de cruz, multiplicar é ganância. Marca de cruz, juros são sempre pecado. Marca de cruz, generosidade significa dar tudo e ficar pobre. Se você identificou resquícios luteranos, renuncie agora. E abrace os pilares calvinistas bíblicos. Ora comigo. Pai, eu renuncio à teologia de escassez. Eu abraço os 7 pilares da abundância bíblica. Deus quer que eu prospere. Meu trabalho é adoração. Sucesso honesto é bênção. Poupar é sabedoria. Multiplicar é mandato. Juros legítimos são ferramenta. Generosidade estratégica é mordomia. Eu próspero para a tua glória e para ser canal de bênção. Amém. Se você fez essa oração, se você vai implementar os 7 pilares, escreve nos comentários: eu abraço os 7 pilares da abundância calvinista. E deixa o like porque no próximo vídeo da série eu vou te mostrar como Calvino transformou especificamente o mundo dos negócios. Como ele legitimou o empreendedorismo. Como ele criou ética empresarial. Como ele fez comerciantes virarem mordomos de Deus. Vídeo 4 na quinta-feira, Calvino e o mundo dos negócios. Mas antes disso, implementa os 7 pilares. E vê tua vida financeira mudar. Porque teologia cria mentalidade. Mentalidade cria ação. Ação cria resultado. 7 pilares revelados. Abundância estruturada. IntelliVox.